Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 11, compartilhando a história de Jesus. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos. Meus irmãos e eu nos introduzimos na tua presença, confiando na tua graça, nos méritos de Jesus, e queremos te adorar, Pai, Filho e Espírito Santo. Só o Senhor é Deus no céu e na terra. Derrama o Espírito Santo sobre nós ao abrirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Compartilhando a história de Jesus. Teria algo melhor para compartilhar que fosse melhor do que a história de Jesus, a vida de Jesus, o amor e a paixão de Jesus por cada alma, por cada pecador? Jesus teria morrido mesmo que fosse por um só pecador. Nós precisamos compartilhar esta história de amor, de graça, de salvação, de cura, de restauração. O verso áureo diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna, a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. A certeza que João nos dá aqui na sua primeira carta, capítulo 5, verso 13, é que nós temos vida eterna. Esta é uma certeza. Cristianismo não é dúvida, não é incerteza. Cristianismo é certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Nada comprova com maior eloquência o poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo do que uma vida transformada. As pessoas podem questionar as doutrinas, os estudos bíblicos, as profecias, mas as pessoas não podem questionar o testemunho que está sendo dado na sua vida. Suas ações, suas atitudes, sua conduta, seu comportamento, seu amor, sua bondade, sua pureza, seu arrependimento, sua mudança de vida, são coisas que não podem ser contestadas. Este é o testemunho cristão. Testemunhar é compartilhar o que sabemos sobre Jesus e também compartilhar o que Jesus Cristo fez e está fazendo por nós e em nós através do Espírito Santo. Na parte de domingo, Jesus, o fundamento do nosso testemunho. Como cristãos, todos nós temos uma história pessoal para contar, um relato do que Jesus mudou em nossa vida e sobre o que Ele fez por nós. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Efésios capítulo 2, versos 1 até o verso 10. Efésios capítulo 2 e os versos 1 até o verso 10. Aqui nós lemos: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui Paulo está falando que antes você e eu andávamos nos caminhos pecaminosos. Aqui diz, no curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, nós seguíamos as vontades e os desejos e as intuições que Satanás nos dava, colocava em nossa mente. Nós pertencíamos ao reino das trevas, entre os quais, diz o verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos. Nós não somos melhores do que ninguém. Quando nós vemos pessoas que ainda não conhecem a Jesus, pessoas que estão envolvidas com espiritismo, com satanismo, com bruxaria, com vícios, com pecados, com licenciosidade, com adultério, nós não podemos acusar ninguém. Por quê? Nós vivemos no passado também, nos caminhos do pecado, mas fomos encontrados pelo amor de Jesus Cristo. Fomos alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela operou na nossa vida. Por isso diz Paulo aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós éramos filhos da ira, nós nascemos pecadores, com a natureza pecaminosa, sem nenhuma condição de nos salvar por nós mesmos, mas Jesus Cristo nos encontrou, e a graça de Jesus Cristo nos salvou. Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aleluia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia! Nós que estávamos mortos em pecados, ofensas,
desagradando a Deus e somente fazendo a vontade de Satanás. Mas Deus nos alcançou, Deus nos vivificou com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Assim como Cristo morreu e foi sepultado, mas ressuscitou, nós também, pela graça de Jesus Cristo, morremos para o pecado, fomos sepultados nas águas do batismo e ressuscitamos com Jesus Cristo. Nós somos cristãos vivos, dinâmicos, alegres, felizes. Nós não estamos mortos, nós somos vivos, ressuscitamos com Jesus Cristo. E aqui diz, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim como Jesus está no céu, assentado à destra, à direita do Pai, lá no santuário celestial, você e eu estamos assentados com Cristo. Simbolicamente, Jesus Cristo é o nosso representante. Nós estamos lá no céu representados por Jesus Cristo. E o verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Nós somos salvos pela graça. É dom de Deus. Dom para todo aquele que crer em Jesus Cristo. Deus não escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Deus não escolheu. Deus deu o seu Filho amado para morrer por todos. E o sangue de Jesus Cristo é todo poderoso, todo suficiente para perdoar o pecado de todos aqueles que confessam seus pecados. Deus não determinou, não predestinou uns para a vida, outros para a morte. Não, queridos. Pela graça, todos são salvos, mas todos os que querem, todos os que clamarem pelo sangue e pelo nome santo e venerável de Jesus Cristo, eles serão salvos sim. Por isso diz aqui o verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por melhores que sejam as boas obras, por mais perfeita que seja a sua obediência, isto não dá a você e a mim direito à salvação. A salvação é de graça, é pela graça, não vem de nós, não vem das obras. As obras são somente frutos da salvação, consequências da salvação, que aparecem na vida de todos os salvos. E o verso 10 diz, porque somos feitura sua, você e eu somos criaturas, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Perdemos esta imagem e a semelhança de Deus através do pecado, mas em Jesus Cristo, a imagem e a semelhança de Deus é restaurada em você. O Espírito Santo restaura esta semelhança divina em você, em seu caráter. Nós que pertencemos ao reino do pecado, em Jesus Cristo somos transportados para o reino da sua justiça. Nós que somos do reino das trevas por nascimento, nós somos transportados para o reino da luz através de Jesus Cristo. Nós que estávamos perdidos em Adão que pecou, nós todos estamos agora salvos em Jesus Cristo, o segundo Adão. Aleluia! Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vejam aí o verso 10. Criados em Jesus Cristo para boas obras. Não é para viver uma vida inútil, infrutífera. Não, queridos. Nós fomos salvos por Jesus Cristo para obedecer, para praticar obras de obediência, para que a sua vida seja um testemunho vivo de Jesus Cristo, da transformação, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui temos, portanto, queridos, que mudança incrível. Antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em nossos pecados, andando segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne. E éramos, por natureza, filhos da ira, filhos das trevas. Simplificando, antes de conhecer a Cristo, nós vagávamos sem rumo, ovelhas indo para o matadouro, desgarrados, sem pastor. Mas agora temos um pastor, o sumo pastor, Jesus Cristo, que como Cordeiro de Deus já morreu por você, morreu por mim. Pela vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Aleluia! Ir até a Jesus Cristo, experimentar o seu amor, isso fez toda a diferença na minha e na sua vida. Agora estamos em Cristo verdadeiramente vivos,
mediante a suprema riqueza da sua graça e sua rica misericórdia para conosco, recebemos o dom da salvação. Ele nos ressuscitou para nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. No Salvador, a vida assumiu um novo significado e tem um novo propósito. Não vivemos sem propósito. Nosso propósito é fazer a vontade daquele que nos amou e ao seu próprio Filho entregou por nós. Fazemos a vontade do nosso Pai. É uma vida com propósito. E o nosso destino eterno é a Nova Jerusalém. Aleluia! Na parte de segunda-feira, transformados pelo amor de Cristo. Transformação tem que existir na vida de todos aqueles que se encontram com Jesus. Jesus, ele divide a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo muda. Gostos, costumes, hábitos, pensamentos, tudo muda na sua vida quando você se encontra com Jesus Cristo. João, Tiago, filhos de Zebedeu, eram chamados por Jesus de filhos do trovão. Eles eram impetuosos, violentos, vingativos. Mas quão diferente se tornou João, conhecido como o discípulo do amor, o discípulo amado, porque ele andou com Jesus Cristo 3 anos e meio. E o Espírito Santo foi transformando a vida de João à semelhança da vida de Jesus Cristo. O caráter e a mente de Jesus Cristo foram gradualmente implantados em João e ele se tornou muito semelhante a Jesus Cristo, cheio de amor e de misericórdia. Em Lucas capítulo 9, verso 54, narra a experiência de Tiago e João quando Jesus Cristo passou por Samaria e não foram bem recebidos pelos samaritanos. E Tiago e João se doeram por Jesus Cristo e eles disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir a todos esses samaritanos? Lucas 9, 54. Mas Jesus repreendeu Tiago e João e todos os discípulos saíram da vila dos samaritanos em silêncio. O caminho de Jesus é o caminho do amor, não da força combativa, não da violência. Na presença do amor de Jesus, a impetuosidade de João foi transformada. Na presença de Jesus, na companhia e amizade com Jesus, aquela impetuosidade, aquela violência de João foi transformada em bondade amorosa, em espírito gentil, compassivo. Na primeira epístola de João, a palavra amor aparece 40 vezes. A primeira epístola de João é curtinha, 5 capítulos. E a palavra amor aparece 40 vezes, queridos. João se deleitava em falar do amor, porque ele foi transformado pelo amor de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler a primeira carta de João, capítulo 1, e os versos 1 ao verso 4. Primeira carta de João, capítulo 1, e os versos 1 até o verso 4. Aqui nós lemos: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Vejam o testemunho claro, transparente, honesto de João, que disse o que vimos e ouvimos, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos tocaram. É isso que nós estamos passando para vocês. Queridos, quem vai questionar, quem vai contradizer um testemunho como este de João? Por isso, queridos, você e eu, nós precisamos ter uma experiência pessoal, íntima, com Jesus Cristo, para contarmos para os outros deste precioso amigo, do amor de Jesus, da bondade de Jesus, da misericórdia dele, a forma como ele perdoou os nossos pecados, a forma como ele nos libertou de vícios, seja álcool, seja fumo, sejam drogas, seja de possessões demoníacas, qualquer que seja ela.
Jesus Cristo é a solução. Ele liberta a todos e nos liberta de tudo. Jesus Cristo é poderoso. Por isso João está dizendo: o que nós vimos com os nossos olhos, o que nós ouvimos com os nossos ouvidos, aquilo que as nossas mãos tocaram, é isso exatamente que nós estamos falando para vocês. E agora eu convido você para ler a primeira carta de João, capítulo 3, e o verso 1. Aqui nós lemos: vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Em Cristo Jesus fomos chamados para sermos filhos e filhas de Deus. Queridos, nós não nascemos do ventre da nossa mãe como filhos de Deus. Nós somos filhos da ira. Ao nascermos do ventre materno, nós temos somente a natureza pecaminosa. Mas, quando abraçamos a Jesus como Salvador, quando nascemos da água e do Espírito, o Espírito Santo gera em você a natureza que você e eu não tínhamos. Uma natureza santa, uma natureza espiritual, como aquela que Jesus já nasceu do ventre da Virgem Maria. Porque Jesus já nasceu do ventre de Maria com a natureza santa e espiritual. Ele nasceu santo, diz lá em Lucas capítulo 1, verso 35, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Mas, queridos, você e eu, todos os pecadores, nós não nascemos com essa natureza santa e espiritual. Nascemos pecadores, sem nenhuma condição de nos salvar por nós mesmos. Precisamos de um Salvador. Mas em Jesus Cristo somos gerados através do Espírito Santo. E então nos tornamos filhos e filhas de Deus. Por isso o mundo não nos ama, porque não amou a Jesus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Diz aqui o verso 2, 1 João capítulo 3 e o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós todos, na segunda vinda de Jesus Cristo, seremos transformados de mortais para imortais, de um corpo corrupto para um corpo incorrupto, e este corpo glorificado e imortal que nós receberemos através de Jesus Cristo na sua segunda vinda gloriosa. Isto, queridos, nos torna semelhantes a Jesus Cristo, que também ao ressuscitar, ressuscitou glorificado. Nós vamos ver a Jesus Cristo, vamos conhecê-lo pessoalmente, vamos tocar nele, vamos abraçá-lo, porque assim como ele é, o veremos. Aleluia! Que anseio, que alegria, que sonho é você e eu podermos abraçar a Jesus Cristo, olhar nos olhos de Jesus Cristo, ouvir aquela voz melodiosa de Jesus Cristo, e Ele vai dizer para você, Ele vai dizer para nós: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Já antes de criar Adão e Eva, Deus criou o plano da salvação. O plano da salvação não foi uma ideia que veio após a queda de Adão. O plano da salvação já existia. Por quê? Caso Adão pecasse, e Deus sabia que ele iria pecar, o plano da salvação seria colocado em ação, executado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E agora vamos ler primeira carta de João capítulo 4 e os versos 7 a 11. Aqui lemos: amados, amemo-nos uns aos outros. Quem é de Jesus, ama. Quem não é de Jesus, odeia, discrimina, cria contendas, separações, discórdias. Mas quem é de Jesus, ama, se une, se aproxima das pessoas. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você conhece a Deus? Você é nascido de Deus? Você ama as pessoas, mesmo as pessoas que te prejudicam, mesmo as pessoas que falam mal de você, mesmo as pessoas que te deram prejuízos? Você ama essas pessoas, orando por elas, pela salvação delas? Aquele que é nascido de Deus não sabe fazer outra coisa senão amar. Por isso diz aqui o verso 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos.
Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Quando Deus entregou seu Filho amado para morrer por nós, pecadores, nós ainda não amávamos a Jesus. Nós éramos filhos das trevas, filhos da ira. E Deus nos amou quando nós estávamos distantes dele, éramos inimigos dele. Mas agora nós somos filhos e filhas de Deus. Se Deus fez tudo isso por você e por mim, quando nós éramos ainda inimigos de Deus, quanto mais Ele fará por você e por mim, agora que nós somos filhos e filhas? Deus tem um plano que vai além da imaginação humana. Por isso Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem mesmo subiu à imaginação do homem, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Deus nos ama, e todo o reino, todo o poder dado a Jesus Cristo, ele será partilhado com você. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, é o herdeiro de todas as coisas, e nós somos co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Aleluia! Abra agora a sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 5. O capítulo 5, vamos ler os versos 1 até o verso 5. Aqui nós lemos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Se você ama ao Deus Pai, você ama também ao Deus Filho. E o verso 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Você ama a Deus? Ama o seu próximo? Os 10 mandamentos se dividem em 2 partes, não é? Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus falam do amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos falam do amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Por isso aqui diz na primeira carta de João, capítulo 5, verso 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Não tem como amar a Deus e não amar ao próximo. Não tem como amar a Deus e não guardar os seus mandamentos. Embora as igrejas protestantes e evangélicas estejam ensinando do púlpito que não precisa guardar os mandamentos de Deus, que a lei de Deus, os 10 mandamentos foram abolidos por Cristo na cruz, isto é mentira, isto é torcer a Bíblia. Queridos, Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, verso 17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Ou seja, aquele que transgride os mandamentos de Deus e ensina aos outros a também transgredirem os mandamentos de Deus, será chamado o menor no reino dos céus. Ou seja, não existe lugar para ele no céu. Lá no céu não existe lugar para os desobedientes, desobedientes teimosos que insistem na desobediência. Não, queridos. Lá no céu existe lugar, sim, para todos os pecadores arrependidos, que confessam os seus pecados. E agora, renovados pela graça de Jesus Cristo, eles têm prazer na lei do Senhor. Têm prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Por isso diz aqui em Salmos capítulo 1, abra sua Bíblia, em Salmos 1, vamos ver o que é que o Espírito Santo faz na vida daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Aqui em Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem é nascido de Cristo e quem é gerado pelo Espírito Santo não é inimigo da lei de Deus, não é inimigo dos mandamentos de Deus. Não, aqui diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Tudo isso está em plena harmonia com aquilo que nós lemos aqui na primeira carta de João, o capítulo 5 e o verso 2. Aqui diz exatamente isto, capítulo 5, verso 2 da primeira carta de João. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O que dizer daqueles que dizem: eu amo a Deus, mas não guardo os mandamentos de Deus? Não guarda o sábado,
não honro meu pai e minha mãe, eu tomo o nome de Deus em vão, eu adoro imagens. Queridos, todos estes que transgridem os mandamentos de Deus estão dizendo: eu não amo a Deus. E aqui diz ainda na primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Há pessoas que me dizem: ninguém consegue guardar os mandamentos de Deus. E eu respondo: realmente, ninguém por si mesmo, ninguém por sua própria vontade consegue guardar os mandamentos de Deus. Mas aqueles que são gerados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo grava os mandamentos de Deus na mente e no coração deles. Esta é a obra do Espírito Santo, gravar a lei de Deus em nossa mente. E o Espírito Santo nos capacita com o espírito de obediência. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Veja a obra do Espírito Santo na vida daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Hebreus capítulo 8, e nós vamos ver aqui então o verso 10. O verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. O Espírito Santo tira a lei da pedra e coloca a lei de Deus no nosso entendimento, na nossa mente. Este é o trabalho do Espírito Santo. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Quem escreve os 10 mandamentos na nossa mente? Quem os implanta na nossa vida? O Espírito Santo. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Aleluia! Queridos, por isso o profeta João, aqui no capítulo 5 da sua primeira carta, na sua primeira carta, o capítulo 5, verso 3, diz que aqueles que são nascidos de Deus, que amam a Deus, eles não consideram os mandamentos de Deus pesados, penosos, difíceis ou impossíveis de serem guardados. Porque em Jesus Cristo, e para a honra e glória de Jesus Cristo, nós obedecemos. Em nós mesmos não temos o poder da obediência, mas em Jesus Cristo recebemos o Espírito Santo e Ele nos dá o Espírito da obediência. Vou ler de novo o verso 3, 1 João 5, 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Qual é o amor de Deus para com você? Que você guarde os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Mente de vencedor. A maioria das pessoas, eu percebo que tem mente de perdedor. Eu não posso, eu não consigo, já tentei, eu desisto. Isto é mente de perdedor. Mas em Jesus Cristo, você e eu recebemos mente de vencedor. Porque diz aqui no verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Não é talvez vença o mundo, não, vence o mundo. Esta aqui é uma afirmação categórica. Eu tenho mente de vencedor, porque Jesus Cristo me deu esta mente de vencedor. E o verso 4 termina dizendo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em Jesus Cristo nos dá vitória, vitória. Queridos, o segredo é a comunhão com Jesus Cristo, é a dependência de Jesus Cristo. Assim como Jesus viveu 33 anos na terra, na dependência do Pai. Você pode estar pensando, não, mas Jesus era Deus. Sim, Jesus sempre foi Deus, mas, queridos, ele não viveu como Deus. Ele viveu como homem na dependência de Deus, o Pai. Ele é o exemplo para você e para mim. Nós também podemos viver na dependência do nosso Pai, pedindo que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e nos dê as vitórias. As vitórias dadas a Jesus Cristo podem ser dadas a você também, porque o mesmo Espírito Santo que possuiu Jesus Cristo e guiou e dirigiu a vida de Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo está disponível para você e para mim. Por isso diz aqui, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a luta da fé. A luta da comunhão com Jesus Cristo nos traz a vitória. E o verso 5 diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você que crê em Jesus, você que o abraçou como Salvador, você é vencedor. Aleluia! Na parte de terça-feira, contando a história de Jesus. Qual é o assunto da sua conversação?
Quando você está numa rodinha de amigos, sobre o que você conversa? Quando você está no trabalho, qual é o assunto da conversa? Queridos, quando nós entesouramos Cristo no coração, quando o nosso coração está cheio de Jesus Cristo, a nossa boca vai falar. Quando nós conversamos, nós vamos conversar de Jesus, nós vamos conversar do céu, porque este é o sonho que está dentro da nossa cabeça, é o céu, nós queremos o céu, nós vamos falar sobre o céu. Em Marcos capítulo 5, nos conta a história de 2 missionários. Mateus capítulo 8 diz que eram 2 endemoniados. Marcos capítulo 5 fala que foi um endemoniado. Na realidade eram 2, mas Marcos está contando a história de um dos endemoniados. Queridos, quais foram os primeiros missionários enviados por Jesus Cristo? Antes de Jesus Cristo enviar os discípulos como missionários, ele enviou estes endemoniados gadarenos para serem missionários naquela região chamada Decápolis. Era uma região de 10 cidades. Estes endemoniados foram os primeiros missionários de Jesus, não pregando doutrinas, mas dando testemunho do que Jesus tinha feito na vida deles. O que eles eram, o que eles tinham sido antes de se encontrarem com Jesus Cristo, como é que eles se encontraram com Jesus e o que é que Jesus fez na vida deles e como agora era a vida deles transformada. Este era o testemunho dos 2 endemoniados gadarenos. Abra sua Bíblia e vamos ler lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 e os versos 1 até o verso 17. Aqui nós lemos: E chegaram a outra banda do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e também aos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Queridos, as pessoas não se impressionaram com a mudança na vida dos endemoniados. As pessoas se impressionaram com os porcos que morreram. Os endemoniados foram transformados, ninguém podia contestar, estava bem nítido ali, estava o endemoniado vestido, penteado, limpo, era uma nova criatura. Mas eles não se impressionaram com a mudança de vida. Eles só pensavam no prejuízo financeiro por terem perdido os porcos. Como nós dissemos, Mateus capítulo 8 declara que existiam 2 endemoniados libertos, enquanto Marcos destaca a história de apenas um dos 2. A questão aqui é que Jesus os restaurou fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. A mudança de Cristo na vida dos endemoniados foi completa. E assim é a mudança de Jesus Cristo também hoje. Jesus não faz meio trabalho. Jesus Cristo transforma completamente. Jesus Cristo liberta completamente qualquer pessoa dos vícios. Não existe um vício, não existe uma droga que Jesus Cristo não possa libertar.
Abra sua Bíblia também, vamos ler agora Marcos capítulo 5 e o verso 18 a 20. Aqui lemos: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. O endemoniado queria seguir a Jesus Cristo, acompanhar Jesus Cristo, ir aonde Jesus fosse. E agora a ordem de Jesus, verso 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Queridos, este endemoniado, ou os dois endemoniados, eles não tinham condições de fazerem sermões, de darem estudos bíblicos. Eles não tinham vivido com Jesus Cristo por anos, como era o caso dos discípulos, mas eles tinham uma história para contar, eles tinham um testemunho para dar, e é exatamente este ponto que nós queremos destacar. Você não precisa ser um especialista em estudos bíblicos, você não precisa conhecer todas as doutrinas da Bíblia, você não precisa ter o dom de fazer um lindo sermão, mas você precisa ter uma história para contar, uma história de quem é Jesus Cristo, uma história de quem era você antes de se encontrar com Jesus Cristo. Como foi este encontro seu com Jesus Cristo? O que ele fez na sua vida? E como é a sua vida agora, depois de ter se encontrado com Jesus Cristo? Este é o testemunho irrefutável que estes endemoniados deram, e este é o testemunho que você e eu podemos dar, e será também irrefutável. Na parte de quarta-feira, testemunhando com segurança. Quando você testifica de Jesus Cristo, você fala de incerteza, de dúvidas, ou você fala com segurança, com certeza, com determinação? Como é que você fala de Jesus Cristo? Sabem, queridos, quando nós não temos certeza da salvação, nós não conseguimos convencer ninguém da salvação em Jesus Cristo. A primeira e mais urgente necessidade sua e minha é nós obtermos aos pés de Jesus Cristo a certeza do perdão dos nossos pecados. E então, juntamente com esta certeza do perdão dos nossos pecados, nós vamos obter também a certeza da salvação, porque quem está perdoado está salvo. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós precisamos ter a certeza da salvação. Não é arrogância, não é presunção, mas é a confiança na palavra que saiu da boca de Jesus Cristo. Pois Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Você veio a Jesus Cristo? Você confessou seus pecados a Jesus Cristo? Você está salvo em Jesus Cristo. Isto quer dizer que você nunca mais vai pecar? Não, não quer dizer isso. Nós caímos, mas nos levantamos. Nós pecamos, mas nós confessamos. Nós não vamos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Nós não vamos permitir que o sol se ponha sobre o nosso pecado. Nós não vamos dormir com o pecado à noite. Nós vamos confessar os nossos pecados todos os dias, todas as noites. Quando nós deitarmos para dormir, nós vamos estar dormindo com o perdão, com a certeza do perdão, com a certeza da salvação. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 a 13. Primeira carta de João, capítulo 5, e os versos 11 a 13. Aqui nós lemos: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em Jesus. Quem tem a Jesus Cristo tem a vida eterna. Esta é a conclusão do verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Você tem alguma dúvida se ama Jesus Cristo ou não? Você tem alguma dúvida de que você tem a Jesus Cristo ou não? Eu não tenho dúvida, meu querido irmão. Eu sei que eu tenho a Jesus Cristo. Eu sei que eu amo a Jesus Cristo. Minha vida pertence a Ele. Por isso, vem então à sua mente, à minha mente, a certeza da salvação. Não é arrogância, não é presunção, mas é confiança nas palavras que saíram da boca de Deus.
Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Agora nós vamos ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 e os versos 19 a 22. Hebreus capítulo 10 e os versos 19 a 22. Aqui nós lemos: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Jesus está lá no santuário celestial, e você entra no santuário celestial pelo sangue de Jesus Cristo. E aqui diz o verso 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Separando o lugar santo do santíssimo, no santuário da terra, existia um véu. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, que era o dia do juízo, o dia da purificação do santuário. Porém, queridos, lá no santuário do céu, este véu, ele está rasgado. Cristo Jesus, quando morreu na cruz, o véu rasgou de cima embaixo. Pode ler lá em Mateus capítulo 27, onde fala que quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou de cima embaixo. Então o lugar santo e o santíssimo ficou com o véu rasgado, aberto. Este véu representava a carne de Jesus Cristo, que foi rasgada na cruz. Por isso, queridos, lá no santuário do céu, o véu está rasgado, está aberto, porque representa a carne dilacerada e rasgada de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso você e eu podemos entrar no Santíssimo através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entrou na presença do Pai, no Santíssimo, você entrou com Ele. Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, nos lugares celestiais, e você está sentado lá através do seu representante, que é Jesus Cristo. Diz aqui então, Hebreus capítulo 10, verso 20: pelo novo e vivo caminho, que Ele, Jesus, nos consagrou pelo véu. Que véu? O véu da sua carne. Verso 21: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você não tem um sacerdote da linhagem de Arão, você não tem um sacerdote da tribo de Levi, você tem um sacerdote da tribo de Judá. Mas da tribo de Judá ninguém podia ser sacerdote. Então Jesus Cristo foi chamado e foi ordenado como sendo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque é um sacerdote chamado e instituído diretamente pela palavra de Deus. Não é por genealogia sacerdotal, não é porque nasceu na tribo de Levi, mas por ordem direta de Deus, Melquisedeque foi feito sacerdote de Deus no tempo de Abraão. Por ordem direta de Deus, Jesus Cristo foi feito sacerdote também, embora não fosse da tribo de Levi. Por isso diz a Bíblia, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, Jesus Cristo assentou à direita de Deus. Por isso diz aqui o verso 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Este sacerdote é Jesus Cristo. Você pode confiar nele. Pode confiar nele. Por isso o verso 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Você se aproxima do trono da graça, sabendo que Jesus está ali, Ele é o seu grande sacerdote, você pode ter certeza de fé. Achegue-se com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Não é incerteza de fé, é certeza. Queridos, é isso que a Bíblia nos fala. Não é talvez salvo, talvez perdoados. Queridos, nós somos salvos em Jesus Cristo, nós somos perdoados em Jesus Cristo, nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso diz aqui o verso 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Jesus nos salva e Jesus também nos purifica. Jesus Cristo nos salva pelo sangue derramado na cruz e Jesus Cristo nos transforma pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. O Espírito Santo gera em nós a natureza santa de Jesus Cristo. O mesmo caráter, a mesma mente, as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos, tudo que é de Jesus é
implantado e é comunicado para você através do Espírito Santo. É isso que nós estamos lendo aqui em Hebreus capítulo 10. E agora vamos ler também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e os versos 1 e 2. Aqui lemos: também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Queridos, Paulo aqui não está falando de incerteza. Veja quantas vezes Paulo fala de certeza da salvação, pelo qual também sois salvos. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Está percebendo quantas palavras de afirmação, de certeza, de confiança e de segurança? Se não tivermos a certeza da salvação, será impossível compartilhá-la com os outros. Você não consegue convencer as pessoas daquilo que você mesmo não está convencido. Não podemos oferecer o que não temos. Há cristãos conscienciosos que vivem em um estado de incerteza, insegurança perpétuas, imaginando que algum dia eles serão bons o suficiente para serem salvos. Mas não é assim, queridos. Nós nunca seremos bons o suficiente para sermos salvos. A nossa salvação não depende de sermos bons. A nossa salvação depende de Jesus Cristo. É Cristo que é bom, é Cristo que é santo e perfeito. E através dele nós somos perdoados e salvos. E então, uma vez salvos em Jesus Cristo, o Espírito Santo gera em nós a natureza santa de Jesus Cristo. Esta é uma obra diária que o Espírito Santo vai realizando na sua e na minha vida, através de toda a nossa existência, chamada de santificação, que é uma obra da vida inteira. O apóstolo Paulo ainda acrescentou em Romanos capítulo 8, verso 1, que agora nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Nós não cremos naquilo que dizem que salvo uma vez, salvo para sempre. A salvação é diária. Cada dia eu tomo a minha cruz e sigo a Jesus Cristo. Cada dia eu renuncio aos meus desejos para cumprir com os desejos do meu querido Salvador Jesus. É uma experiência diária com Jesus Cristo. Você, meu querido irmão, você já alcançou a certeza da salvação em Cristo? Se você ainda não tem essa certeza, por que não a tem? Se aquele que vem a Jesus Cristo não será lançado fora, se aquele que tem a Jesus tem a vida eterna, lembre-se, isto não é presunção, isto não é arrogância, isto é confiança na palavra de Deus. Que Jesus Cristo enche a sua mente com esta certeza: quem tem o Filho tem a vida eterna. Aleluia! Na parte de quinta-feira, vale a pena testemunhar sobre Cristo. Convido você para abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 e o verso 20. Aqui nós lemos: já estou crucificado com Cristo. Não é só Jesus que foi crucificado. Você e eu precisamos também ser crucificados. Por isso Jesus disse que cada um tem uma cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é a cruz de Jesus que você tem que carregar, é a sua cruz. Eu carrego a minha cruz. Para quê existe? Para que serve essa cruz? Para crucificar o meu eu. O meu eu precisa ser crucificado cada dia. Eu preciso negar a mim mesmo, minhas vontades. Eu tenho que aprender a dizer não para mim mesmo. É isso que Jesus quis dizer: negue-se a si mesmo. Aprenda a dizer não para si mesmo. Crucifique o seu eu. Por isso Paulo diz aqui: já estou crucificado com Cristo. Aquele que está crucificado com Cristo não está morto, porque ele ressuscitou com Jesus Cristo e ele vive. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu. Não é você vivendo, mas é Cristo vivendo em você. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ainda temos um corpo corrupto, ainda temos um corpo pecaminoso, mas nós estamos vivendo pela fé no Filho de Deus que se entregou por nós. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
O que mais existe no cristianismo é o falso ensino de que nós não precisamos fazer nada. Jesus fez tudo por nós. Não, queridos. Jesus morreu por você, morreu por mim. Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme. Nós precisamos querer que o Espírito Santo implante em nós a mente de Jesus Cristo. A mente de Jesus precisa ser implantada em você, para você ter os sentimentos de Jesus, para que você tenha o caráter de Jesus Cristo. Por isso existe sacrifício, sim, que precisa ser feito por mim e por você. Existem sacrifícios para aceitarmos a Cristo. Há coisas que Ele nos pede que abandonemos. Jesus deixou claro o compromisso que seria necessário para segui-lo. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. A morte de cruz é dolorosa. Por isso, queridos, crucificar o nosso eu na cruz diariamente, isto dói. Dói porque nós crucificamos ali nossos gostos por comida, nossos gostos por filmes, nossos gostos por bebidas, nossos gostos que não são santificados. Tudo isso tem que ser crucificado na cruz, que Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Isto dói, porque é mudança de vida, é mudança de hábitos, é mudança de padrão de comportamento. O velho homem, a velha natureza, eles precisam ser crucificados cada dia. Sempre o velho homem quer ressuscitar. Sempre o velho homem quer controlar a nossa vida, nossas decisões. E nós precisamos crucificar o velho homem, a velha natureza, diariamente. A história do cristianismo está repleta de episódios de pessoas que tiveram que fazer tremendos sacrifícios. Uns mais, outros menos. Mas, queridos, não importa o tamanho do sacrifício que você fez ou esteja fazendo, nada se compara com a glória da salvação. Nada se compara com o gozo e alegria e felicidade que nós vamos desfrutar no céu. Por isso eu quero que você leia também Romanos, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e o verso 18. Aqui nós lemos em Romanos capítulo 8 e o verso 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus Cristo sofreu muito mais que todos nós. Mas depois de Jesus Cristo, eu acredito que Paulo foi o que mais sofreu por amor a Jesus Cristo. E o grande sofredor Paulo, aquele que tinha as cicatrizes do testemunho de Jesus Cristo no seu próprio corpo, ele diz aqui: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo, Paulo está dizendo tudo o que eu passei, naufrágio, açoites, condenações, tudo isso que eu experimentei na minha carne. Ele diz aqui: porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar, não tem nem como comparar com a glória que em nós há de ser revelada na segunda vinda de Jesus Cristo, quando formos transportados para o reino da glória do nosso Senhor, quando formos introduzidos na Nova Jerusalém, recebendo a coroa de ouro das mãos de Jesus Cristo. Queridos, nós vamos olhar para trás e vamos falar: foi muito fácil, Senhor, foi muito fácil, Senhor Jesus Cristo. Será tão grande a alegria, tão grande a felicidade de estar na presença de Deus lá no céu, que nós não vamos perder tempo pensando nos sofrimentos que tivemos nesta terra. Nada pode ser comparado a esta alegria indizível, indescritível com Jesus Cristo no céu. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e o verso 12. João capítulo 1 e o verso 12. Aqui nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que glória! Que alegria, que felicidade, que gozo, você e eu sermos filhos de Deus. Isto é o que João está falando: a todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus. Alegre-se, não viva em temores, em medo, em dúvida, em desconfiança, em incerteza. Viva assim na segurança de ter Jesus Cristo como Salvador, na proteção dos anjos que se acampam ao seu redor,
no poder do Espírito Santo que em você habita, viva estas grandes alegrias da salvação em Jesus Cristo. Alegre-se no Senhor, porque em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. E em Jesus Cristo todas as nossas necessidades serão supridas. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Fique com esta certeza e que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão. É a minha oração. Amém.